Nossa cápsula de esperança de hoje não é uma historinha, é uma reflexão. E eu começo com a seguinte pergunta: qual é a realidade da sua casa hoje? Só você, as pessoas que fazem parte do seu contexto familiar e Deus podem responder qual é a realidade da sua casa hoje. Como que estão os relacionamentos? Como que estamos lidando com as nossas emoções dentro da nossa casa? Estamos tendo inteligência emocional para lidar com tudo isso? E para a gente poder pensar a respeito disso, eu vou usar 2 elementos da natureza como exemplo para que nós possamos buscar nos identificar através deles, como que nós estamos lidando emocionalmente dentro da nossa casa. Como que um fogo começa? Ele começa por uma fagulhazinha, pequenininha, e de repente essa fagulha, ela toma um gravetozinho e ela começa a tomar o que está à sua volta e ele vai lambendo tudo que encontra à sua volta, de uma maneira impetuosa, de uma maneira avassaladora, autossuficiente. Ele vai tomando tudo e dominando o que está à sua volta. Mas de repente, o que acontece com esse fogo? Ele sucumbe-se em si mesmo e se torna cinzas. Mas ele não era tão forte, tão impetuoso, mas ele acaba se enfraquecendo e se sucumbindo em si mesmo. E a água? Como que começa uma água, um riozinho? Vamos imaginar uma nascente no alto da colina, uma gotinha após a outra, uma gotinha após a outra, que vai se unindo, descendo colina abaixo, forma um filetezinho de água, mas essas gotinhas elas vão descendo serenamente, suavemente, insistentemente, colina abaixo. Encontra um obstáculo, às vezes uma rocha pelo caminho, e ela contorna esse obstáculo ou fura uma fenda nessa rocha insistentemente e continua o seu percurso. E ela vai descendo colina abaixo até encontrar-se com um rio e continua o seu percurso até desaguar-se no mar. E ali, quando ela chega no mar, ninguém mais pode com ela. Mas ela não começou como uma gotinhazinha, uma gotinha após a outra lá no alto da colina, tão serenamente, mas insistentemente. Ou seja, nos mostra que nós precisamos equilibrar as nossas emoções, não ser tão impetuoso quanto o fogo, tão autossuficiente, entendendo que nem sempre nós temos razão, nem sempre nós temos a resposta para tudo. Precisamos ouvir o outro, a opinião do outro e conversar a respeito. Porque, na verdade, a gente não resolve tudo por nós mesmos. Entender também que precisamos ser flexíveis. A água, quando ela contorna os obstáculos, a rocha pelo caminho, ela está sendo flexível, ela está se adaptando, se adequando às situações, mas ela não perde por isso, pelo contrário. Às vezes, recuar é avançar novamente com mais força. E a água, na sua insistência, de uma maneira silente, ela alcança o objetivo. Nem sempre não é por força, por violência, por impetuosidade, por imposição que nós conquistamos caminho ou que nós somos ouvidos. Mas é pela sensatez, é pelo equilíbrio,
É pela insistência, mas de maneira suave, serena, respeitosa e flexível, que a gente consegue ser ouvido, ser entendido e ser atendido. E os nossos relacionamentos dependem muito disso, da condição nossa, da nossa postura, da nossa atitude diante das situações. E nesse momento é preciso muito, dentro das nossas casas, onde nós temos ficado mais em isolamento social, que a gente consiga equilibrar as nossas emoções de uma maneira inteligente para termos uma convivência equilibrada e harmoniosa dentro da nossa casa, ou dentro do nosso ambiente de trabalho, ou na esfera da sociedade onde estivermos inseridos. Você é água ou é fogo? Você tem conseguido equilibrar um pouquinho dos dois? Só você e as pessoas que convivem com você na sua casa e Deus podem responder essa pergunta, não é mesmo? Qual é a realidade da sua casa hoje?